Hoje nós começaremos uma série de mensagens, talvez iremos aí por 3 ou 4 domingos. E o nome dessa série é Deus conta com você. Vamos ler juntos. Diz assim, palavra de Deus, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra e todas as coisas pelas quais o Senhor tem nos conduzido nesse culto. Pedimos que, pela tua graça, o teu Espírito nos leve à compreensão no profundo do nosso ser, da tua palavra, que ela entre para dentro de nós, para as nossas entranhas, e produza um caráter aprovado, um caráter santificado, e que isso faça de nós instrumentos de justiça, de paz nesse mundo, produzindo transformação aonde nós estivermos, seja quais forem as oportunidades. Te pedimos assim, em nome de Jesus, por tua graça. Amém. Amém. Hoje começamos então uma nova série de mensagens e começamos por um texto bíblico, apenas 2 versos bíblicos, que nos dá conta de uma oração feita por um homem. Essa oração, ela é uma das orações talvez mais conhecidas da Bíblia, e é uma oração de certa forma intrigante, porque Jabes pede 4 coisas a Deus, 4 coisas. Cada um desses pedidos será objeto de uma mensagem a cada domingo, e a exemplo de outras coisas na Bíblia, parece que esse texto ele é utilizado de forma muito equivocada por muitas outras pessoas, e isso tem produzido, de um lado, ou gente decepcionada com Deus e com a Bíblia, e o problema não tem a ver com Deus e com a Bíblia, mas com a interpretação equivocada do texto, ou gente absolutamente descrente do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, porque acha que os cristãos são ingênuos, que eles são pessoas que vivem em Marte, não vivem nesse mundo, portanto pode criar essas 2 coisas. E é por isso que nós escolhemos esse tema, para nós direcionarmos o que nós queremos como igreja e como comunidade esse ano. O que nós vamos buscar em Deus? O que nós vamos buscar coletivamente? Como é que Deus vai nos falar e nos direcionar para tudo aquilo que Ele está querendo fazer este ano a partir das nossas vidas? Então, essa oração é feita por um homem que, se você ler os textos anteriores, a Bíblia, o livro das Crônicas, ele vai falando as gerações. Então é uma série de nomes que vem vindo, nomes que não são muito comuns para a gente hoje, e o escritor do livro das Crônicas, ele fica constrangido de só citar o nome de Jabes. Ele fica constrangido, então, ao invés de ele só citar, ele colocou esses 2 versos, dizendo assim: Jabes foi o homem mais destacado da sua família. Ele nasceu numa situação que a gente poderia chamar hoje das piores condições possíveis. Esse homem nasceu com um peso tão grande sobre a vida dele, que o nome dele já era um nome muito ruim, o significado. Era como se a gente falasse assim: esse é o João Carlos Azarado da Silva. Tenta imaginar alguém com um nome assim, era o Jabes. Ou Pedro Lascado dos Santos. Era isso que significava o nome de Jabes. Todo mundo que olhava para ele falou: pô, o cara que esse nome não tem para onde ele ir, ele não vai dar em nada. O fato é que a oração desse homem tem 4 pedidos. O primeiro deles, ele olha para Deus e fala assim: Deus, me abençoe.
apesar do meu nome, das minhas raízes, eu quero ser um abençoado. Segundo pedido que ele faz: aumenta as minhas terras, aumenta as minhas posses, aumenta as minhas influências. Terceiro pedido que ele faz: que a tua mão esteja constantemente sobre mim. Quarto pedido que ele faz: e me livra do mal. Esses 4 pedidos tomados no seu conjunto, eles revelam, na verdade, uma visão de mundo, uma visão de vida. Como é que a gente enxerga a vida? Os pedidos deles são tão encaixados que quando a gente para observar, ele pediu tudo o que precisava. O problema é que, quando a gente olha esses pedidos, dependendo da lente que você olha o mundo fica da cor da sua lente. Veja, se eu pegar esse óculos aqui agora e colocar ele no meu rosto, ele tem lentes marrons. Eu vou enxergar esse auditório e todos vocês em que cor? Marrom. Se eu pegar um óculos vermelho aqui e colocar nos meus olhos, eu vou ver todo o auditório vermelho. Eu não vou ver as nuances, as diferenças. Eu vou considerar que tudo é uma coisa só e uma cor só. E esse é o problema de quando a gente passa a interpretar as coisas a partir de uma lente nossa, de uma ideologia nossa, de um jeito de ver a vida. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ligada em trabalho, em carreira, em profissão, se isso é a coisa mais importante da sua vida, a lente que você vê o mundo é assim. Você vai conversar com uma pessoa, você não tem outro assunto que não seja trabalho. Se a sua lente de mundo é uma lente de ideologia, você é um cara mais, sei lá, mais à esquerda, mais à direita, você enxerga um mundo assim. Então, tudo que você vai fazer, ou falar, ou ouvir, é por essas lentes que você vê o mundo. O problema é que quando a gente vê o mundo assim, a gente vai perceber, um pensador aqui brasileiro, ele falou uma frase que eu acho muito interessante a respeito disso. Ele diz assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vou repetir: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você está numa janela, eu pedi para o Enoque até me ajudar, me empresta essa janela aqui. Acredite, isso é uma janela. Se você está olhando por uma janela, olha como é o ponto de vista. Tem uma janela na sua frente. Vamos dizer que essa aqui é a minha janela. Se eu me aproximo dessa janela, estou aqui bem perto dela, eu consigo ver várias pessoas aqui à minha frente. Olha, tem um japonês ali. Não, não tem um japonês. Mas tem um monte de gente pela qual eu consigo ver. Agora preste atenção. Se eu vou me separando dessa janela, o que acontece com o meu ângulo de visão? Diminui. E isso acontece com as lentes pelas quais a gente vê o mundo. Se a gente vê o mundo com uma lente só, de uma cor só, o nosso ângulo para enxergar as coisas diminui. Vou dar um exemplo. Se eu estivesse numa janela agora de verdade, que não é essa aqui, e eu me aproximasse e debruçasse, eu ia ver, sei lá, um pasto, uma árvore, algumas casinhas. Mas se tivesse uma pessoa bem atrás de mim, olhando por essa mesma janela, eu diria assim: aqui tem uma árvore. E ela dizia: não, aí não tem uma árvore, porque eu não estou vendo essa árvore. Aí eu vou dizer: não, tem uma árvore sim, porque eu estou vendo. E é verdade o que eu estou dizendo. A pessoa que está longe vai dizer: não, não tem uma árvore, porque daqui eu não estou vendo. E ambas estão falando a verdade. Veja que o problema aí é que uma coisa é verdade para um, e outra coisa é verdade para outra, mas o cenário é o mesmo. Esse é o risco de quando a gente tenta interpretar a nossa vida a partir das lentes que a gente tem cultural, as lentes que a gente tem espiritual, religiosa, ou lente qualquer que você tente se utilizar. Os filósofos vão dizer, por exemplo, que a gente não tem acesso à verdade em si.
O que a gente tem acesso é um modo como a gente interpreta a verdade, como a gente interpreta os fatos. Ou seja, a gente não conhece a realidade, a gente conhece a percepção da realidade. Deixa eu dar outro exemplo para você. Você está passando por uma calçada e lá na frente você vê um cachorro. Aí você fica pensando assim, eu não sei se esse cachorro é bravo ou não. Se você acha que esse cachorro é bravo, como é que você passa por essa calçada? Você vai se encostando no muro, você vai se passando por trás de alguma coisa, porque na sua cabeça aquele cachorro é bravo. É uma percepção sua. Já se você não tem a percepção que o cachorro é bravo, você olha para ele e alguns são tão corajosos que já passa a mão na cabeça, cachorro é amistoso, esse totó é legal, então já brinca com ele. Veja que o importante aqui não é o que o cachorro é o jeito como você percebe o cachorro. Na verdade, você nem sabe se ele é bravo ou se ele não é, mas muitos de nós já reagimos às coisas da vida antes da gente saber a realidade das coisas. As lentes pelas quais a gente olha o mundo faz com que a gente enxergue o mundo de um jeito. Essa oração de Jabes está na Bíblia Sagrada e ela tem sendo olhada pelas pessoas, às vezes com uma lente muito específica. Se eu interpreto o que Jabes está pedindo aqui a Deus, eu posso interpretar ela de uma forma tão específica, mas tão específica mesmo, que, por exemplo, entre nós evangélicos, quando alguém vai explicar a Bíblia, ou alguém lembra de um versículo bíblico, a gente diz assim, a Bíblia diz que, e aí a gente explica. O problema é que toda vez que a gente diz a Bíblia diz que, é um ponto de vista de alguém que está interpretando a Bíblia. E não necessariamente o que a Bíblia diz em toda a sua realidade. Por exemplo, eu posso pegar o Salmo 23, dizer assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é isso que a Bíblia diz? Mas alguém pode dizer assim, se o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada que eu quero. Aí já não é mais a Bíblia que diz. Aí é uma interpretação que alguém está fazendo sobre o que a Bíblia está dizendo. E essa oração de Jabes, se a gente não olhar pelo ângulo da Bíblia como um todo, a gente vai entrar numa coisa que está muito em moda no Brasil e no mundo, que é a chamada teologia da prosperidade, ou o pensamento da prosperidade. Porque é um prato cheio, essas 4 coisas que Jabes pede, é um prato cheio para justificar um tipo de pensamento e um tipo de lente pela qual a gente está lendo a Bíblia, especialmente no Brasil. Se eu leio por essa lente da teologia da prosperidade, que diz assim, que diz essa teologia? Diz que se você tiver fé, Deus vai ter que fazer todas as coisas pelas quais você pedir para Ele. E a única forma de não acontecer o que você está pedindo é porque ou você não tem fé, ou você tem algum tipo de pecado na Bíblia, que é uma brecha, que é por isso que a bênção de Deus não está chegando até você. Se você olhar esse texto com essa lente, então você vai entender que esse primeiro pedido de Jabes, que o Senhor me abençoe, vai significar o quê? Vai significar como Jabes dizendo assim, Deus, me faz ficar rico, e não permita que nada de mal me aconteça, ou seja, me faz ficar rico e feliz. Se você ler por essas lentes, você vai ler assim, Deus, me dá muitas posses, me dá muitos edifícios, me dá muita influência, me faz eu ficar a pessoa mais influente da minha região, para que todo mundo olhe o quanto eu sou influente. Se a gente olhar por essas lentes, a gente vai olhar assim, ele dizendo, que eu seja abençoado, como significando, Deus, não deixa que eu sofra mais de nada.
que eu não passe por nenhuma doença, que eu não passe por nenhuma decepção. Se nós olharmos por essa lente, a gente vai falar palavrinhas assim que você já viu em algum lugar. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Já viu essa palavra em algum lugar? Se você olhar com essa lente, você vai dizer assim: eu sou filho do rei. Eu não sou o rei, mas eu sou filho do rei. Portanto, eu sou o príncipe. Se você olhar por essa lente, você vai dizer assim: eu não sou dono do mundo, mas tem um monte de plastiquinho em carro assim, não tem? Se nós levarmos adiante essa ideia estapafúrdia de explicar a Bíblia, se a gente levar adiante essa ideia que se você faz uma oração igual a de Jabes, Deus vai ser obrigado a fazer por você o que você está pedindo, ou seja, Deus, me faça expandir as minhas terras, ou seja, me faz rico, e não deixa nenhum mal acontecer sobre mim, ou seja, me faz feliz. Se você orar, tem que acontecer, conforme essa lente. Se não acontecer, tem duas coisas acontecendo. Ou você não tem fé suficiente, ou você deu brecha e está em pecado. Porque se você estiver certinho, com fé e sem pecado, Deus vai fazer você uma pessoa rica e feliz. Amém, igreja? Amém. Não. Não. Essa é uma lente absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. E deixe-me explicar na própria Bíblia por que essa ideia é equivocada. Porque se essa ideia fosse verdadeira, que alguém tivesse fé e sempre fosse atendido por Deus, e se alguém não tivesse pecado nenhum e sempre fosse atendido por Deus, se essa ideia fosse verdadeira, e Jesus Cristo fizesse essa oração, ele tinha fé e não tinha nenhum pecado, então Jesus não tinha chegado à cruz. Se essa ideia fosse verdadeira, Jesus não tinha morrido numa cruz e aos 33 anos de idade. Ele tinha morrido velhinho e milionário lá na Flórida. Se essa interpretação fosse verdadeira, se a gente fosse olhar a Bíblia com essas particularidades, com essas lentes, a gente vai ver que Paulo foi um fracasso então. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar a Bíblia Sagrada não com a lente que a gente acha. Nós precisamos olhar com várias lentes. Vou dar um exemplo para você. A gente precisa olhar a Bíblia Sagrada através das lentes da lei de Moisés. Então nós precisamos pegar essa oração de Jabes e também levá-la às leis de Moisés para ver o que de fato ela significa. Nós precisamos levar essa oração para os livros de sabedoria, como Salmos, Provérbios, Jó e outros. Nós precisamos levar essa oração para as lentes dos profetas maiores e menores, Isaías, Jeremias e tantos outros, para ver o que significa essa oração na Bíblia. Nós precisamos levar essa oração para as lentes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós precisamos levar essa oração para as lentes das cartas dos apóstolos, João, Pedro, Paulo, para entender o que é que significa ser abençoado. Depois que a gente leva essa oração para todas essas lentes, nós vamos construindo uma ideia da Bíblia comunitária. Porque as maiores heresias que se tem no mundo e nas igrejas, surgiu da ideia de uma pessoa. Aliás, a maioria dos problemas que a gente tem no mundo evangélico, no Brasil e no mundo, é de alguém que teve uma revelação tal, alguém que baixou alguma coisa nela, alguém que teve alguma coisa muito específica e construiu-se uma ideia, uma interpretação da Bíblia e sai enganando um monte de gente. É cego guiando cego. A oração de Jabes tem 4 pedidos. Deus, me abençoa. Deus, expande as minhas terras. Deus, me livra do mal. E Deus, me livra do sofrimento. Hoje eu só quero falar com vocês a respeito do primeiro pedido de Jabes.
me abençoa, Deus. O que é que significa isso? A Bíblia Sagrada vai contar histórias de homens e mulheres que se colocaram à disposição da vontade de Deus, e ao fazerem isso, Deus fez deles instrumentos tão impressionantes no mundo, que mudaram vilas, cidades, famílias, ou seja, onde eles passaram, eles se tornaram instrumentos de Deus para mudar o mundo, para transformar o mundo. Por que que isso acontece? Porque Deus tem os seus caminhos, e Deus tem as pessoas que Ele usa para que esses caminhos sejam trilhados. Isso acontece porque Deus escolheu pessoas, e Deus usa essas pessoas na história. E essas pessoas que Deus usa na Bíblia, eles são chamados de abençoados. Se você puder falar com quem está perto de você, diga assim: você é um abençoado. Diga de novo para ela não ficar com dúvida. Agora diga assim para a pessoa: espere para ver o que a Bíblia chama de abençoado. Deus começa o projeto de redenção no mundo chamando um homem chamado Abraão. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu estou chamando você. Você será abençoado. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou fazer com que você seja uma bênção. Deus faz esse chamado para Abraão, Ele escolhe Abraão, Ele dá um direcionamento de vida a Abraão e diz: você é um abençoado. Deus chama também Jacó, mas a Bíblia vai dizer que Deus aborrece Esaú. Deus chama Isaque, mas aborrece Ismael. Deus chama José do Egito, em detrimento dos seus outros 11 irmãos. Por que é que Deus faz isso? Não é que Deus odeia Esaú e ama Jacó. Não é que Deus odeia os outros irmãos de José. É que ao chamado de Deus, há uma resposta diferente dessas pessoas. Ele se propõe ser um agente de Deus no mundo, abrindo mão de tudo na sua vida, para que Deus flua através da vida deles. Homens e mulheres que se deixam ser usados por Deus. E esses são os abençoados na Bíblia. E isso é ser abençoado na Bíblia. E quando a gente olha para a vida de Jabes e para a oração dele, eu só quero fazer 2 aplicações aqui e nós terminamos essa mensagem. A gente vai aprender, em primeiro lugar, que ser abençoado na Bíblia é algo que é ao mesmo tempo sublime, mas também delicado. Vou repetir: ser abençoado na Bíblia é algo sublime, não tenha dúvida disso, mas também é algo delicado. Por que que é delicado? Vamos olhar para a vida de 2 profetas na Bíblia. Um deles, Elias, e depois o seu pupilo, o seu sucessor, Eliseu. E a vida desses homens abençoados chama atenção. Elias estava no final da sua vida e do seu ministério. Ele já tinha cumprido um monte de coisas que Deus trouxe à vida dele. Foi um dos profetas mais importantes de Israel. E quando ele está no final do seu ministério, Eliseu, o seu assistente, chega para perto dele e ele fala assim: Eliseu, pode pedir o que você quiser. Posso? Pode pedir o que você quiser. E o jovem Eliseu olha para Elias e fala assim: olha, eu quero ser abençoado como você. Não, eu não quero ser apenas abençoado como você. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Em outras palavras, eu quero ser 2 vezes mais abençoado do que você. A unção que está sobre você, eu quero que esteja 2 vezes sobre a minha vida. Se a gente fosse olhar pelas lentes de hoje, a gente pensaria assim: poxa, esse cara teve 1 carro, eu vou ter 3. Esse cara teve 1 apartamento, eu vou ter um no campo, na praia, outro na montanha, mais 3.
Esse cara tem um dom, eu vou ter muitos outros dons. Mas olha o que acontece, a resposta de Elias para Eliseu. Elias olha para ele e fala assim: dura coisa você me pediu. Aliás, você não tem ideia do que você está me pedindo. Por que Elias fala isso para Eliseu? Elias olha e fala assim: olha, você quer mesmo isso? Quero. Então ok, pode se preparar, você vai ser usado por Deus em Israel. Mas também pode se preparar para a hostilidade de todo mundo. Pode se preparar para sofrimento vindo de todas as partes. Pode se preparar para noites mal dormidas. Pode se preparar para algumas angústias. Pode se preparar para ser perseguido, porque muita gente não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Deus vai usar você, mas você vai atrair muita hostilidade para perto de você. Diga assim comigo: ser abençoado é incrível, mas você vai atrair muitas hostilidades por causa disso. E sabe o que a Bíblia vai mostrar? Uma pesquisa nos livros que mostra a história desses dois profetas. Olha que coisa impressionante, como Deus cuida disso. Elias fez 21 milagres. 21 milagres. Sabe quantos milagres Eliseu fez na Bíblia? Quantos? Você que é crente. Agora você que sabe matemática, tabuada. Se ele pediu porção dobrada, se Elias fez 21, quanto é que ele fez? Espera aí, a gente não sabe calcular 21 vezes 2, é isso? Então vamos lá, 21 vezes 2 dá quanto? 42. Se você não aprendeu mais nada nesse culto, você já aprendeu a fazer 21 vezes 2. 42 milagres feitos pela vida do profeta Eliseu. E aí você falou assim: mas pastor, então quer dizer que a vida de Elias, ele foi abençoado, então quer dizer que ele terminou a vida muito rico e muito feliz, ele não teve problemas, ele não teve faltas, ausências. Quando a gente olha para esse Elias abençoado por Deus, a gente olha que ele foi perseguido o tempo todo por um rei chamado Acabe. Pessoas abençoadas por Deus também são perseguidas. Quando a gente olha para esse Elias abençoado, ele enfrentou a hostilidade dos profetas de Baal, cuja própria vida estava em risco. Pessoas abençoadas vão enfrentar hostilidades. Esse Elias abençoado por Deus enfrentou a solidão. Se você acha que ser abençoado por Deus é ter um monte de gente perto de você, elogiando você, dizendo o quanto você faz as coisas bem, o quanto você é bom em alguma coisa, esqueça. Porque a palavra tudo isso te darei na Bíblia, quem diz é o diabo e não Deus. Mateus 4. Ser abençoado na Bíblia, como Elias era, é um cara que nem ficou muito rico, ou nem rico foi, e nem foi muito feliz, pelo menos nos nossos padrões que a gente imagina. Ser abençoado como Elias foi, é você não ficar nos manjares do rei, é você ser servido na casa das viúvas. Ser abençoado como Elias foi, é você ser alimentado pela provisão de Deus através de corvos. Deus faz dos corvos garçons, para assistir esse abençoado Elias. Paulo vai nos dizer que se nós formos escolher viver uma vida piedosa, ele diz assim: todos que desejarem viverem uma vida piedosa padecerão perseguições. É só você testar isso na sua vida. Tenta ser justo num ambiente que todo mundo está sendo injusto, para ver se você não vai ser perseguido. Tenta falar somente a verdade num ambiente que as pessoas estão acostumadas com a mentira, se você não vai ser perseguido. Tenta ser fiel num ambiente em que todo mundo é infiel, para ver se você não vai ser perseguido. Tenta ser uma pessoa que está preocupado mais em ser do que ter, num ambiente que todo mundo está querendo só ter. Você vai ser perseguido. Então, ser abençoado na Bíblia não é viver uma vida tranquila,
em paz, em que você pede para Deus dar o que você precisa, e você vai viver sem hostilidades, sem ataques do maligno. Se você quiser viver uma vida assim, a Bíblia não chama isso de abençoado. A Bíblia chama isso de covardia do mundo espiritual. Há um mundo sofrendo perto de você e você saiu da batalha. Há pessoas dependendo de você e você nega o uso dos seus dons. Há pessoas morrendo, os casamentos acabando, as famílias acabando, e só tem você para ministrar-lhes, e você fala assim: estou fora da batalha, eu não vou me envolver com isso. Porque se a gente se dedica para ser um instrumento de Deus, a gente vai atrair a hostilidade dos inimigos de Deus. Aliás, eu queria que você gravasse isso. Diga assim comigo: se eu vou ser um abençoado de Deus e um instrumento de Deus, eu vou atrair a hostilidade dos inimigos de Deus. Então levanta a sua mão comigo e diz assim: ser abençoado, de fato, é algo muito bom, mas tem algumas coisas e alguns preços que eu vou ter que pagar por isso. Mas a oração de Jabes não termina assim: ó Deus, me abençoe. Não adianta só a gente saber o que não é ser abençoado. A gente precisa saber o que é ser abençoado. E quando nós olhamos a vida e a oração desse homem, a gente aprende uma segunda coisa: que ser abençoado não é alguém que ganha as bênçãos e retém para si. É alguém que, ao chegar às bênçãos de Deus, ele se torna um distribuidor das bênçãos de Deus. É alguém que, quando chega algo para si, imediatamente ele não retém, ele passa adiante. O que é que Jabes está dizendo por me abençoa, Deus? O que ele está dizendo é: Senhor, se o Senhor precisa de alguém para cumprir os teus propósitos na minha família, que é azarada, eu estou aqui para ser essa pessoa. Se o Senhor está precisando de alguém para ser a porta de entrada, para mudar o quadro da minha família hoje, eu estou aqui para ser essa pessoa. Se o Senhor está precisando de alguém para mudar a situação da minha vizinhança, da escola que eu estudo, do departamento que eu trabalho, se o Senhor está precisando de alguém para mudar a história desse bairro, sou eu essa pessoa. Isto é ser abençoado. Isso é dizer diante de Deus: eu estou aqui, eu me prontifico. Me dá esse privilégio de eu atuar com o Senhor. Se o Senhor quer fazer alguma coisa, eu estou aqui, envia-me a mim. Se o Senhor está procurando entre os meus irmãos alguém para usar, alguém para mudar a história da nossa família, sou eu. Essa é a oração de Jabes: sou eu que vou ser a porta de entrada. Me dá essa honra, Senhor, me dá esse privilégio de estar no meio dessa batalha que é santa, e eu quero estar nas primeiras fileiras. É por isso que a gente vai ver o texto de Crônicas dizer: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Por quê? Porque ele se posicionou diante de Deus e disse: se o Senhor quiser usar alguém, pode ser eu, Senhor. Começa por mim. Se o Senhor vai mudar alguma coisa nesse bairro, começa por mim. Se o Senhor vai usar alguma coisa para melhorar os ministérios dessa igreja, começa por mim, Senhor, eu estou me disponibilizando. A oração de Jabes: Senhor, me abençoa, é uma oração que a gente precisa repetir hoje. Deus quer ouvir essa oração da nossa boca. Diz para quem está perto de você: Deus está aguardando orações ousadas como essa. Não é aquela oração que você está olhando apenas para o seu umbigo. Não precisa repetir isso não. Só precisa lembrar que essa não pode ser a oração do seu umbigo, que você só está olhando para o seu problema, para a sua necessidade, para o que é mais imediato para você. Essa é uma oração que inclui o mundo ao seu redor. É a oração que fala assim: Deus,
Se o Senhor quer melhorar alguma coisa, começa por mim. Se o Senhor quer iniciar alguma coisa, começa por mim. Deus quer ouvir essa oração de cada um de nós, dizendo assim: Deus me abençoa. Aí Ele vai falar assim para a gente: para que você quer que eu te abençoe? Dependendo da lente que você estiver usando, você vai falar assim: para eu ser uma pessoa endinheirada, não ter problema com dinheiro e ser muito feliz. Aí Deus vai olhar: então você não precisa de mim. O diabo faz isso na vida de muita gente. O diabo dá dinheiro para muita gente. O diabo dá uma falsa felicidade que dura 3 dias de carnaval para muita gente. Mas a Bíblia vai dizer assim: que adianta você ganhar o mundo, mas perder a sua alma? Tem muita gente vivendo felicidades de 3 dias, mas depois de um carnaval como no Brasil, descobre que está com uma AIDS para o resto da vida. Tem muita gente enchendo a cara para fugir dos problemas e acha que está sendo feliz por 3 dias, mas depois descobre uma gravidez indesejada. Tem muita gente fazendo acordos com o diabo e com o mundo nesses 3 dias, para depois perceber que a casa dele foi construída não sobre uma rocha, mas sobre uma areia, que quando vem as tempestades, ela não consegue suportar mais nada. Agora, se você quer ser um abençoado de fato como Jabes, se você quiser colocar a sua vida à disposição de Deus, para ser um instrumento dele, então a sua oração será: Senhor, me abençoa. Porque se o Senhor me abençoar, eu vou ser a porta de entrada para a bênção na minha família. E as coisas vão mudar lá em casa. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser a porta de entrada para a bênção lá no meu trabalho, onde está todo mundo se pegando e onde todo mundo querendo passar por cima do outro. Eu vou fazer a diferença. Usa a minha vida, eu vou ser um abençoado lá. Senhor, há coisas na minha comunidade de fé, na minha igreja, que precisam ser melhoradas. E eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero que o Senhor use a minha vida para corrigir o que precisa ser corrigido, para trabalhar onde não está sendo trabalhado. Ao invés de eu reclamar de alguma coisa que eu não estou gostando, eu vou falar assim: Senhor, eis-me aqui para mudar essa situação. E quando você orar desse jeito, e falar: Senhor, esse alguém sou eu que o Senhor está procurando. Quando você orar com essa perspectiva de servir, e dizer assim: se o Senhor precisa de alguém, esse alguém sou eu. Então você estará orando conforme a vontade de Deus. E sabe o que acontece quando você ora de acordo com a vontade de Deus? O apóstolo João vai nos responder na sua primeira carta, capítulo 4. Esta é a confiança que nós temos. Que se nós nos aproximarmos de Deus, e se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, sabe o que acontece? Ele nos ouve. A garantia é, quando você pedir para ser um abençoado, e ser abençoado significar ser alguém que vai ser um agente de Deus para levar a bênção dele para tantos lugares onde você estiver, você está orando de acordo com a vontade de Deus. E orar de acordo com a vontade de Deus, conforme a Bíblia Sagrada, é ter as orações respondidas. Amém, gente? Agora você pode dizer amém. No meio dessa mensagem você talvez disse amém, e não sabia muito bem o que você estava dizendo. Mas agora a palavra de Deus está em você. Agora você sabe o que é ser um abençoado. Agora você sabe o que é orar segundo a vontade de Deus. Agora você sabe o que Jabes estava pedindo. E o texto de 1 Crônicas 4 diz: e Deus ouviu a sua oração. Sabe por que Deus ouviu a oração de Jabes? Porque ele orou segundo a vontade de Deus. A minha oração nessa noite é que cada um de nós tire as lentes que limitam a nossa visão de vida
e coloque essas lentes que o Espírito Santo está colocando diante de nós hoje. Uma lente para olhar o mundo necessitado com o olhar de Deus. E quando a gente usa a nossa vida como olhar de Deus, nós somos chamados por Deus para o privilégio de transformar esse mundo, para que ele funcione na plenitude do reino de Deus, conforme a vontade de Deus. É a gente, nesse mundo aqui, experimentar a maior dimensão possível do reino de Deus. É a gente chegar onde tem gente perdida, aprisionada, e falar assim: você pode ser liberto pelo poder do nome de Jesus. O Espírito Santo pode libertar você. É você chegar para um oprimido, para um aprisionado, para um perdido e dizer: há boas notícias para você. O reino de Deus chegou na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu convívio. Quando nós temos essa clara percepção de que estamos orando de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer aquilo que nós oramos na oração do Pai Nosso. Que é que nós oramos? Pai nosso que estás no céu. É Pai nosso ou Pai meu? Então não tem essa oração egoísta para você olhar para o seu umbigo. Não é Pai meu que está no céu, é Pai nosso. Santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino. É isso? É venha a nós o teu reino. Seja feita a... Não é a minha vontade, é a tua vontade. Assim na terra... Pastor, aí é pedir demais. Até aí eu tinha entendido, mas eu estou orando para que aconteça aqui na terra o que acontece no céu. É essa a oração certa. Por quê? Porque no céu tudo é feito de acordo com a vontade de Deus. Aqui na terra ainda não. Ou você acha que o seu sofrimento que você está passando é vontade de Deus? Ou você acha que uma criança jogada na rua, no meio do crack, é vontade de Deus? Ou você acha que é vontade de Deus que a gente tenha um monte de favelas e lugares difíceis de ser habitado, com violência, com morte? Você acha que isso é vontade de Deus? Deus está chamando os agentes do reino de Deus para que se insiram nessas situações, para fazer como a Carol: Deus, onde é que o Senhor está me chamando? É para a Patagônia? Eu vou. Pode ser que Deus não esteja chamando você para a Argentina, mas está chamando você para ser um missionário lá na sua vizinhança, para ser um missionário lá no seu departamento de trabalho, para ser um missionário lá na sua faculdade, para ser um missionário lá onde você pratica esportes. Há pessoas que só você poderá alcançar e mais ninguém. Aliás, a Carol nos ensinou aqui hoje que o chamado de Deus não é para a gente chamar a gente para dentro da igreja, é para a gente ser igreja fora da igreja. Porque há Bíblias que as pessoas não lerão nunca. A única Bíblia que as pessoas lerão é a sua vida, é o seu testemunho, é a sua proclamação do Evangelho. Se não for você, ninguém mais vai fazer isso. E é por isso que eu termino essa mensagem despertando para você. Há coisas que Deus quer fazer, que Ele escolheu você para essas coisas serem feitas. Agora preste atenção no que eu vou dizer, eu termino com essa frase. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada, mas Deus continua sendo Deus. Agora, o seu próximo sem Deus é responsabilidade sua. Entendeu o que eu estou dizendo aqui? Deus chamou você para fazer uma missão de vida que não é para eu fazer, é para você fazer. Se você não fizer, alguém deixará de conhecer a bondade, a justiça do reino de Deus. O Espírito de Deus está desafiando a mim e a você nessa noite. O que é que Deus chamou você para fazer? Você pode até se acovardar. Você pode até olhar o sofrimento do mundo e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ver a vida para o meu prazer. Eu vou fazer as coisas que eu tiver vontade.
Mas vai chegar uma hora na sua vida que o próprio Espírito de Deus vai dizer assim: o que adiantou você fazer tudo isso, ganhar o mundo, e agora você perder a sua alma? E perder a alma não é perder apenas o céu no futuro. Há muita gente que já perdeu a alma agora. Há muita gente que dedicou a sua vida só para si mesmo, para acumular riquezas, para tentar fazer a felicidade através dos prazeres. E hoje percebeu que não tem mais alma, porque os amigos só tinham a ver com dinheiro. O amigo de verdade não tem mais, porque o dinheiro foi embora. Tem muita gente tentando sustentar a sua vida através da fama, mas quando a fama vai embora, percebe que já perdeu a alma, não tem mais nada. Então o chamado de Deus não é apenas para você guardar a sua alma para o céu, é para você não perdê-la agora nessa vida. E qual é a melhor forma de não perder a sua alma? É orar como Jabes, dizer assim: Senhor, pode me abençoar. Eu quero mesmo que o Senhor me abençoe. Sabe por quê? Porque se o Senhor me abençoar, eu vou saquear o inferno. Eu vou trazer gente para o reino de Deus. Eu vou atuar onde ninguém mais pode atuar. Porque onde eu colocar o meu pé, eu não vou declarar que ali vai ter riqueza, que gente vai ter apartamento, que gente vai ter carro. Eu vou declarar que o reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou, a salvação, a cura, a libertação, a transformação, porque Deus está transformando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé. E queria que ao ficar de pé, você evitasse a circular nesse momento, se você puder, para que a palavra de Deus, que foi ministrada nessa noite, ela encontre no seu coração uma recepção tal, que você não a deixe perder. Olha bem aqui para mim. Talvez você tenha começado esse ano de 2015 e você está procurando a igreja ou uma igreja para você se sentir bem. Você talvez esteja achando que ser abençoado é você se sentir bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quase sempre que você, ou melhor, sempre que você procurar a ideia de um Deus, que para valer a pena você tem que se sentir bem, você não está procurando um Deus único, verdadeiro. Você está procurando fazer do seu padrão de vida um padrão de vida verdadeiro. E você vai se decepcionar com isso, porque nós não nos bancamos. Você vai ver que na hora do mal, do sofrimento, dos ataques malignos, você não vai se bancar. Você vai precisar de um socorro que está acima de você. É por isso que o salmista olha no Salmo 21 e diz: eu elevo os meus olhos para os montes. Da onde vem o meu socorro? Será que vem do Deus da montanha? Será que vem dos deuses gregos? Será que vem do Deus dos Efésios, da Diana dos Efésios? Não! O meu socorro vem do Senhor. Quem é esse Senhor? Não é um Senhor que eu carrego a imagem dele. É o Senhor que fez os céus e a terra. Se você tem um Deus que você precisa carregar, ele não é Deus. Porque o verdadeiro Deus não é você que carrega ele. É ele que carrega você por pastos verdejantes. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum. Sabe por quê? Porque ele prometeu estar com você. E a vara e o cajado dele vai te consolar. E quando você menos esperar, duas coisas vão estar correndo atrás de você: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na presença do Senhor enquanto eu viver. Você recebe essa palavra de Deus?